pergunte para ele: aonde passarás a eternidade? Alguém pode saber esta noite? Aonde você viverá depois que esta vida se findar? Depois que todos os seus momentos neste mundo acabarem, só nos restará a eternidade. Esta noite é uma noite para pararmos diante dessas tragédias, principalmente em Minas Gerais. Não vamos tão longe. O Ceará está um caos, como eu tenho dito, todo esse mês. Uma guerra interminável, problemas que não se findam mais. E diante desses casos e episódios, o número de mortes aumentam dos civis, dos bandidos que morrem. São números crescentes, são números alarmantes, que todos os dias os noticiários estão aí a nos revelar. A morte é um estado real. Eu não sei nesta noite em que número da fila nós estamos, mas nós estamos na fila chamada fila da morte. Essas pessoas que morreram em Minas Gerais jamais saberiam, não imaginariam que este final de semana os seus corpos estariam enterrados naquela lama. Eles não saberiam jamais que os seus parentes estariam derramando lágrimas, choros, pessoas arrancando os cabelos, porque é isto que as tragédias fazem. Elas deixam as nossas forças imunes. Ontem eu vi um homem forte, que é o meu sogro, um homem forte. Achava que aquele homem não chorava, mas ele me comoveu tanto, porque ele não parava de chorar com a perca da sua mãe. Foi um momento totalmente comovente ali, com mais de 200 pessoas naquele local. É isto que a morte faz. Quando eu e você nascemos, houve uma festa, houve alegria, sorrisos. Alguém gritou e disse: nasceu o João, nasceu a Érica, nasceu o Osmar. E naquele dia chegaram presentes, chegaram fraldas. Se foi menina, chegaram vestimentas rosa. Se foi menino, talvez chegou vestimentas azul. Foi um dia de festa, mas esse dia passa. Nós somos como o vapor que emerge da terra e logo é desfeito. O apóstolo Tiago diz que a vida do homem é como a flor do campo, que nasce linda, bela, mas ao entardecer ela já está murchando, porque o seu tempo está findando. Amados amigos, irmãos presentes, hoje não é uma reunião fúnebre, mas diante de tudo isso, Deus nos permite pregar neste tema. Faz parte da vida. O fim da história faz parte, porque Deus foi quem fez assim. Nós não queremos conhecer o dia da morte, mas esse dia é inevitável. Esse dia vai chegar para brancos, negros, para ricos e pobres. Todos irão ter um encontro com ela. O que nos resta a todos aqueles que nasceram é o fim da existência.
Eu disse que no nascimento do ser humano é um dia de alegria para os pais. Os avós ficam felizes. Nós apresentamos na igreja, nós cheiramos, nós beijamos. E quando a criança vai crescendo, a gente abraça, a gente cheira. Mas chega o dia triste, o dia que não vai ter mais abraços, o dia que não vai ter o cheiro do pai, o cheiro da mãe, o cheiro dos avós. Este dia é chamado o dia da morte. Que dia terrível, que dia triste. Este mundo que nós vivemos está tão doente, que ninguém mais conseguiu parar para pensar, ninguém para analisar. Eu sou passageiro demais. Este meu corpo, ele tem um limite de existência. A Bíblia diz que até os 60 anos é enfado, é cansaço, é dores, é artrite, é artrose, é dor na coluna, é dor nos pés, é dor na cabeça, é dor na ponta dos dedos. É o que nos resta na nossa velhice. Por isso esta noite eu quero dar algo para você de Deus. Aproveite enquanto há tempo. Aproveite para abraçar mais aqueles que estão perto de você. Aproveite para abraçar mais os seus filhos. Aproveitem para ter tempo mais com eles, para beijá-los, para dialogar com eles, porque a vida tem um momento que nós não somos avisados. A morte não avisa quando chega, a morte não pede carona, ela chega. Você pode pagar todo o dinheiro que você tem para ela não te levar, mas ela te leva do mesmo jeito. Que dia terrível! É o dia do corte, é o dia da separação, é o dia que o corpo vai para o cemitério. O espírito e a alma que são responsáveis aqui tratarão com Deus alguma coisa. A eternidade é algo que não possamos e nem devemos deixar de lado. Nós temos que pensar: aonde eu estarei? Se esta noite, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, esse dia chegar, aonde eu estarei? O que me espera depois? O que será que tem lá do outro lado que me aguarda? Como será a minha vida lá do outro lado? Se eu não sei. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, 27. Diz para o teu irmão: é isto que está reservado para ti. Olha nos olhos dele e diz para ele, fazendo medo mesmo, para ele ficar com medo: quando você partir, só te resta o juízo de Deus. Só te restará a avaliação daquele que permitiu o teu nascimento. Só te restará a avaliação de Deus. O que você fez nesta vida, como você aproveitou a vida, como você aproveitou o teu tempo, o que você fez para Deus, o que você fez para o mundo, o que você fez para você mesmo. Quais serão as consequências que você terá no amanhã? Eu não sei. Eu sei da minha vida esta noite. Depois do outro lado, eu tenho um Deus. Depois do outro lado, eu tenho uma esperança que não acaba aqui.
Eu tenho algo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem nada, nem o sepulcro pode tirar de mim. É o amor que Deus tem pela minha vida. Glorificado seja Deus esta noite. A eternidade é inevitável. A eternidade, queridos, é um tempo infinito. Não tem dias, não tem semanas, não tem meses, não tem anos. Não dá para contar porque é infinito, é eterno. O tempo já não existe na eternidade. A eternidade, ela transcende o tempo. É como Deus, que é um ser eterno, não nasceu e nunca morre. A questão é de que lado eu estarei. Quem pode garantir isso? Duas pessoas. Diz para o teu irmão: só são duas pessoas que irão garantir aonde você estará. Uma é Deus, a segunda é você mesmo. É só você quem decide a tua vida. É só você quem decide aonde você passará a eternidade. Para a gente quebrar um pouquinho o gelo, eu quero saber quem vai estar com Deus aí. Dá para você alegrar o teu coração essa noite? Dá para você alegrar a tua alma? Esta mensagem não é para te fazer medo, é para você pensar. É o tempo da vida. Um grande homem que andava com Deus, era temente a Deus. E quando Deus olhava para ele na terra, Deus dizia: ali está o meu servo fiel, temente e se afasta do mal. Quem era ele? Era Jó. Jó certa vez disse, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua doença, ao caos que ele estava vivendo, Jó fez a seguinte pergunta: morrendo o homem, porventura ele voltará a viver? Se Deus ressuscitar, porque a morte é uma viagem só de ida, não tem volta. Se Deus resolver quebrar o protocolo, Deus ressuscita essa pessoa. Se não, é só de ida, não tem volta. Ninguém volta mais. Não dá para vir contar a história como é que é lá. Por isso Deus está nos dando esta noite algo chamado responsabilidades. O pastor não é responsável pela sua família em questão da salvação. O pastor é responsável pela sua família em ensiná-la, em colocá-la elas no caminho do Senhor, em dizer: este é o caminho da salvação, este é o caminho da morte. Siga o caminho da vida, siga o caminho de Deus, porque cada um toma conta de si mesmo. Eu tomo conta da minha salvação, minha esposa toma conta da dela, e você toma conta da sua. É você e Deus. Esta partida só quem sabe é você e Deus. Escolha esta noite o caminho da vida. Muitos estão escolhendo o caminho da maldição, mas Deus está propondo esta noite, diante desta palavra, o caminho da vida, o caminho da eternidade com Deus, o caminho para um lugar aonde não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais sepulcro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Deus, Ele tem uma eternidade para ti. Deus tem o melhor para a tua vida hoje. Glorificado seja o seu nome esta noite. Ninguém volta. A maior certeza de quem nasce, diga comigo, é a morte.
Você pode ter sido o melhor aqui, o melhor empresário, o melhor professor, o melhor pedagogo, o melhor advogado, mas você não vai escapar. Se eu dizer algo terrível, as bactérias e formigas que comerão o homem mais rico do mundo vão fazer a mesma coisa com o mais pobre. Lá você não leva nada, não leva dinheiro, não leva carro, não leva casa, não leva nem a mulher, não leva os filhos. É as tuas obras que irão te acompanhar. Tu levarás apenas elas para entrar no juízo de Deus. Que mensagem dura esta noite. Meu Deus, que mensagem pesada. Mas serão estas obras que serão avaliadas. Quem foi você nesta vida? O que você mais valorizou neste mundo? É isto que será avaliado por Deus. Oxalá o Senhor queira, Deus, esta noite, que todos que estão aqui presentes sejam achados escritos no livro da vida, tenham a herança, a vida eterna com Deus. Queira Deus que o paraíso, após a nossa vida passageira aqui, seja o nosso ponto final. Queira Deus que os nossos momentos sejam praticados com momentos de justiça. Porque o próprio Jó se perguntava: Deus, será que alguém volta? A resposta para Jó é não, ninguém volta. É uma viagem sem regresso. Você vai sentir saudades. Minha esposa está sentindo esses dias, a família, eu mesmo senti muito. Mas apenas a saudade fica, apenas as lembranças, apenas o legado, apenas a história. Mas não dá mais. Não dá mais para dar aquele abraço. Não dá mais para pedir bênção, papai. Não dá mais tempo. Por isso deixa eu frisar de novo isso, repetir isso. Aproveite para pedir ao teu pai a bênção antes que seja tarde demais. Aproveite para abraçar ele antes que seja tarde demais. Aproveite para dizer para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho: como eu amo você. Faça isso antes que seja tarde demais. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: valorize a tua família, valorize os teus, aproveita, porque depois que partir não dá mais para pedir perdão. Aquele abraço que faltou vai ficar no vácuo, não dará mais. Por isso, em nome de Jesus, eu estou falando para ti essa noite: aproveita, porque você não sabe quando será a tua partida. Aproveita para pedir perdão àqueles que te magoaram, abençoe eles, porque depois não dará mais tempo. Eu já contei uma história antiga da Assembleia de Deus, de um homem de coração duro, que após ouvir um grande sermão, foi feito o apelo, e o pastor, provocando aquele apelo, convidando, algumas pessoas chegaram perto dele e ele disse: hoje não, nesta noite não. Aquele cidadão trabalhava numa mineira ou mina, e no seu trabalhar no outro dia, ele teria que executar todo o seu trabalho, e ele não sabia que lhe aguardava algo terrível. Mas naquela mesma noite do culto, ele vai para a sua casa, e quando chega em sua casa, deita na cama, coloca a cabeça no travesseiro, mas não consegue dormir. A voz da consciência, a voz de Deus começa a bradar no seu ouvido: cuidado, para que não sejas tarde demais.
ele não consegue dormir, ele interrompe o seu sono, que não vem, e vai à casa do pastor. E ele chega lá, bate, pastor, se levanta para atender. Ele diz: pastor, eu queria que você orasse por mim, eu queria aceitar Jesus. Aí o pastor olha para ele: meu filho, amanhã tem um outro culto, você vai lá, você levanta a mão, fica bonita, as pessoas vão ver. Ele olha nos olhos do pastor e diz: não, eu quero esta noite, eu quero hoje, eu não quero amanhã, eu quero hoje. O pastor ora por ele, entregando a sua vida a Deus. No dia seguinte ele vai trabalhar, e quando ele está com alguns colegas, a tragédia acontece. Dentro daquela mina, quem já trabalhou em minas sabe que é isso. De vez em quando uma barreira rompe e desce, e aquela barreira rompeu e desceu sobre a maioria daqueles empregados. Depois que o socorro estava chegando e começaram os escavamentos, diz a história que ouviu-se uns sussurros. Aquele irmão, eram as suas últimas palavras, e ele dizia com uma voz fraca: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque se eu tivesse deixado para hoje, seria tarde demais. Glorificado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Amanhã pode ser tarde, eu não sou dono do amanhã. Eu sou tão passageiro que eu não sei o que vai acontecer daqui 2 horas. Eu não sei de nada. Eu não sei como vai ser a minha saída chegando em minha casa. Eu não sei, porque o futuro, ele não me pertence, só pertence a Deus. É por isso que eu estou agradecendo por estar na casa de Deus essa noite. Levante assim a tua mão para o céu e diga: obrigado, Jesus, por eu estar em tua presença esta noite, por eu estar neste templo adorando o teu nome. Enquanto muitos estão aí à mercê de uma bala perdida, de uma morte oriunda de uma tragédia, eu estou aqui glorificando o teu nome. Oh, glorificado seja Deus esta noite. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por todas essas maravilhas. Aleluia. O tempo é muito incerto. Salomão explica em Eclesiastes, no capítulo de número 3, há um tempo determinado. A gente quer sempre pular esse tempo. Tem um tempo de chorar e o tempo de sorrir, bênção demais. Tempo de perder e tempo de conquistar, maravilha. A gente aguenta. Eu encaro tempo de perder, porque chega o tempo de ganhar. E a igreja é como um ditado que diz: no final, sorrir melhor, porque sempre vence. Mas encarar o dia da morte, quem tem coragem essa noite? Deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês. Diante da morte, Jesus suou, diga comigo, gota de sangue. E era Jesus. Eu fico imaginando, se o camarada é branco, ele fica preto na hora. Ele treme as bases, diz que é machão, mas na hora. Há uns 4 meses atrás, eu nunca tinha sentido pressão alta, e senti foi lá em cima, primeira vez na minha vida. Irmão, eu amoleci. A mulher começou a chorar, vai perder o garotão dela, né? E eu, ai. Irmão, eu tremi nas bases.
Sou homem, sou Ferreira, primo do pastor Jessé, valente igual ele, mas naquele dia eu tremi as bases, vou me acabar. Cadê o homem? Se for amarelo fica azul, se for azul fica amarelo. Todos tremem as bases na hora da morte. Diz para o teu irmão, é o momento mais terrível. Salomão diz que há o tempo de nascer, mas há o tempo de morrer. Ai, Jesus, chega a gente sua frio. A dor é terrível. A dor da morte é uma dor terrível. Ela não poupa ninguém. Meu Deus, a morte é a passagem para a eternidade. Diz para o teu irmão, se ela não acontece, você não entra à eternidade. O teu corpo é temporário. Se duvidar 90, 100 anos, se tiver muita saúde. Mas a morte tem que acontecer para você entrar na eternidade. Você tem uma alma e um espírito dentro de você que jamais irão morrer. A tua alma viverá bilhões, trilhões. Nós não temos números para dizer. Ela vai durar para sempre. Ela vai durar eternamente. É por isso que a morte chega para a gente poder ir. Esta senhora que eu fui visitar deixou uma grande história. Ao dirigir aquela igreja por 2 anos, eu vi o seu compromisso com Deus. Não estou bajulando porque é parente da esposa, mas eu vi o compromisso. E o que dizer de uma santa mulher na sua partida? Só resta dizer, está com Deus. Há uma garantia, há uma validade daqueles que trilham os caminhos de Deus. Aceitou Jesus na sua juventude e depois ganhou toda a família para Jesus, ganhou os parentes. Eu tive que levar a mulher por causa de uma coisa. A minha esposa nasceu na igreja católica, o pai desviado e toda a família católica. Mas essa senhora começou a levar minha esposa para a igreja. Interessante que a minha esposa foi a primeira da família a aceitar Jesus quando criança. Depois veio a mãe, as irmãs e o pai, estão todos na igreja. É o resultado de quem vive uma vida com Deus. Glorifique o Senhor essa noite. É a passagem, ela chega. Mas quem tem Deus passa o rio da vida, louvando ao Senhor, glorificando ao santo nome de Deus. Enquanto os ímpios não existem louvores nem cânticos, os salvos de Deus são recebidos com vitória, são recebidos com louvores. Os anjos o levam à presença de Deus. Glorificado seja o Senhor esta noite. Veja quando Lázaro, pobre miserável, morreu, e o rico morreu, acordou no Hades. Mas quando Lázaro, que era temente a Deus, morreu, a Bíblia diz que os anjos o levaram. Doeu na hora da morte, mas após o corpo tombar nessa terra, foi só alegria, foi só vitória, foi só bênção. Aonde tu passarás a eternidade, meu irmão, esta noite? Como é que está a tua vida com Deus? Qual é o grau do compromisso que você está vivendo com Deus? Esta noite é uma noite de reatar a vida com Deus, é uma noite de renovar as alianças com o Senhor.
para que aquilo que está reservado seja glorioso, maravilhoso, santo, é o que Deus tem para os seus. Glorificado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Deixa eu te trazer um dado terrível. Eu vou te trazer dois dados, um de 10 anos atrás. É uma pesquisa real que foi feita. E aqui existe uma estatística de quantas pessoas morreram nesse ano. Mais ou menos 2010, os dados mundiais, morreram 6.178 pessoas por hora. Isso nos dados. Por dia, naquele ano, morreram 48 mil pessoas, 148 mil pessoas. E naquele ano, foram 54 milhões de pessoas que morreram no mundo todo. Ainda não foi dado um dado atual de 2019. Mas interessante que a ONU recentemente fez um dado, não dos mortos, mas a ONU diz que por dia nascem cerca de 211 mil crianças, e são 3 a cada segundo. São muitos nascimentos. Mas por outro lado, morrem por minuto no mundo 102 pessoas. Não é terrível? Por minuto. Então, em menos de um segundo, tem uma família chorando por aí. Em menos de um segundo, tem uma casa com um caixão dentro e uma família sofrendo. É uma realidade. É uma grande realidade. Um homem sem Deus chamado Allan Kardec. Quem é esse homem, pastor? Diga assim comigo: o pai do espiritismo. Allan Kardec era um francês, nascido em 3 de outubro de 1804. O que ele fez? Ele reformulou o espiritismo que já existia, trazendo as pessoas a crer na reencarnação. Isso é, alguém que viveu há 500 anos vai voltar algum tempo depois. Pode voltar uma pessoa, numa vaca, numa barata. É a doutrina da reencarnação que ensina isso. Diga assim comigo: Allan Kardec é filho do diabo, porque quem mente é o diabo, e o diabo é o pai da mentira. É um mentiroso. Não existe reencarnação. Eu tenho dó dos espíritas e daqueles que acreditam no espiritismo, porque um demônio entra em uma daquelas pessoas que estão na mesa branca com um copo de água e enganam pessoas que pagam dinheiro, dizendo que é o marido que morreu, e começa a falar a cor do perfume, a cor da cueca, a cor de tudo, e a pessoa acredita. É demônio. Quem foi não volta mais. Outra coisa, quem foi não fica vagando. Não existe alma, existe demônios. Se você diz: eu vi a alma de o meu avô, você viu um demônio. Porque quando morre, ou vai para o Hades, ou vai para o paraíso. Quando morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. É a verdade. Dura, curta e quente. Tem um glória a Deus aí? Oh, louvado seja o Senhor. Se preocupe não.
A eternidade é longa. Eu já vou terminar. Eu lembrei-me agora de uma coisa que eu ouvi quando era jovem, uns 15, 16 anos, de um pastor do Rio Grande do Sul. Ele disse numa pregação a forma como é a eternidade. Quem já foi na praia aqui? Quem já pegou um grão de areia da praia? Você sabe o tamanho? Não dá para saber. As medidas não conseguem, por quê? Porque ele é pequeno demais. É a menor pedra que existe. Um grão, tem que colocar o microscópio para olhar. E ele fez uma comparação fantástica. Ele diz que a eternidade é como você pegar grão por grão de todo o litoral brasileiro, lá do Rio Grande do Sul até o Amazonas, e levar para o continente europeu, um por um. Depois volta, pega mais um grão, vai para a Europa deixar. Sabe quando é que vai acabar isso? Nunca. Diz para o teu irmão: a eternidade não tem fim. Se você cruzar o rio da vida com Deus, que bênção para ti. Se você partir dessa com Deus, ó, maravilha. Mas se você partir dessa sem Deus, você está ferrado. Que coisa terrível. Você não vai poder voltar mais. Não dá para vir mais aceitar Jesus, presbítero. Não dá para pedir oração se reconciliando, não dá mais. Só o que te resta é hoje, porque o amanhã não é teu. Onde tu passarás a eternidade? Onde passaremos ela, hein? Quantos querem passar com Jesus? Quantos querem passar com Jesus? Mas levanta a tua mão, adora a Deus, aplaude o Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor, mas se eu morrer? Jesus um dia disse para Maria. Jesus era um homem e um Deus sentimental. Jesus, quando foi ao túmulo de Lázaro ao quarto dia, ao ver Maria e Marta chorando e os judeus, Jesus não se conteve. Jesus começou a derramar lágrimas. A Bíblia diz lá em João capítulo 11, o verso 35, que Jesus chorou por causa da morte. Mas Jesus disse algo para Maria: Maria, não temas. Marta, não temas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Ainda que a morte o tenha, ele viverá. Diz para o teu irmão: todos que morreram em Cristo vão ressuscitar no arrebatamento da igreja. Todos que morreram em Cristo irão ressuscitar. Lá nós veremos os nossos parentes queridos, amigos queridos que amavam, que eram pessoas de Deus. Nós encontraremos com eles lá no céu. Oh, glorificado seja Deus esta noite. Jesus é a ressurreição e Jesus é a vida. Só existe uma coisa capaz de nos livrar do inferno: Jesus. Abrace Jesus essa noite. Feche os teus olhos. Dê a tua mão ao teu irmão.